Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e estou sempre aqui para ouvir histórias e compartilhar essas histórias com você. Eu tenho certeza que você tem alguma história aí para contar ou para compartilhar que você assistiu aqui no meu canal, porque nós temos várias histórias de milagres, de conversão, histórias de sacerdotes, de grupos, movimentos católicos, né? Acho que cada dia que passa eu conheço um pouco mais da fé católica e compartilho essa fé com vocês, porque eu digo que aqui eu aprendo muito mais, com certeza. Porque eu não saio igual da entrevista. Eu começo de um jeito e saio de outro. E hoje eu tenho uma história, eu conheci ela há muitos anos, já entrevistei ela sobre outros assuntos, né? E ela vai falar um pouquinho sobre a história dela. Ela lançou um livro, já lançou um livro, A Vida Além da Dor. Ela é a Fátima Abelha, ela é esposa, mãe de 3 filhos, viúva e passou por um longo processo de dor com o marido. Mas ela vai falar sobre todas essas dores, eu acredito, que a mãe passa, que a mulher passa. E que eu tenho certeza que você deve partilhar também de algumas dessas dores. Fatinha, como ela é conhecida. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Thaís, pelo convite. Eu que já te entrevistei tanto sobre receitas, né? Isso. Falando do Lollipop. São quantos anos de Lollipop? 22 anos. 22 anos de cerimonial infantil. Já. E é uma história, né? Meus filhos passaram lá pelo prêmio gourmet. Prêmio gourmet, que você era âncora. Eu fiz as festas dos meus filhos lá, carrego histórias. Você deve ver muitas histórias de famílias por lá que fazem parte da história do Lollipop, né? Eu acredito até que o Lollipop foi assim, acabou sendo algo muito positivo na minha vida. Acabou sendo, não, sempre é, né? Porque é a empresa que a gente trabalha, mas enfim, por trabalhar com festas, trouxe leveza na enfermidade, né? No lado pessoal. Acabou me trazendo mais alegrias. Era um momento, porque você, a sensação que eu tenho, né, às vezes assim, mas uma distância, porque a gente ia acompanhando, você não abriu mão dele, né? Não. Você não abriu mão da sua vida como mãe, da sua vida como filha, profissional, mesmo na dor do Duda, né? Não, de forma alguma. Com quantos anos você e o Duda tinham quando ele descobriu o tumor no cérebro? Ele tinha 36 anos, eu 29. O Pedro, meu segundo filho, estava com 6 meses. Nossa! E ele vinha tendo muitas dores de cabeça e teve tontura. Estava começando a ter tonturas, labirintite. E eu não achava aquilo normal. E ele, filho de médicos, que se automedicam e que tinham várias amostras grátis em casa de remédio e que liga para um amigo médico e que toma isso, toma aquilo. Na minha família que não tem médico, eu não achava normal aquilo, você ficar se automedicando e não procurar a causa da dor, sabe? E aí, passou um ano, aí ele continuava tendo dores de cabeça constante. Aí ele veio estresse, eu falei, não é possível, você tem que olhar isso. E meu pai, funcionário da Vale, ia fazer um check-up. Todos os anos ele fazia um check-up no Rio de Janeiro e em São Paulo. Aí eu falei, pai, vê lá na clínica se tem como a gente fazer um check-up particular pro Duda. Aí ele falou, tá bom, é bom que a gente faz um passeio no Rio, a gente vai na Porcão, a gente vai passear. Papai como eu, otimista e alegre, adora passear, adora festa. Aí eu falei, então vamos embora, vamos otimizar, né, passeio com exames. Aí ele marcou pro Duda. Chegou lá, eu pedi que tivesse uma tomografia na cabeça. E aí eles falaram assim, não, calma, 36 anos, primeiro deixa eu fazer a triagem. Se houver algo anormal, a gente passa para... Eu falei, não, mas exame de sangue vai dar tudo certo, cardiológico vai dar tudo certo, ultrassom vai dar tudo certo. Agora a cabeça, como é que você vai saber? Não aponta no exame de sangue. Aí ele falou bem assim, não mostra, né, dessa forma. Ele falou bem assim, não, mas vamos esperar. Eu falei, eu não queria esperar, não. Ele falou, aí eu insisti. Aí ele falou, quando a mulher coloca alguma coisa na cabeça, é melhor fazer. Ele já era amigo do papai, o médico ficou amigo dele, de tantos anos que o papai frequentar. Vamos fazer esse exame. Aí fez a tomografia. Ele veio branco. Aí ele virou para mim e falou bem assim, olha só,
vou pedir para... Eu vi uma manchinha. Ele foi até super sutil, porque era do tamanho de uma laranja o tumor. Eu vi uma manchinha na cabeça dele. Mas para eu ter mais precisão no diagnóstico, eu quero uma ressonância agora. Vocês têm tempo ainda? Ou vocês vão voltar para Vitória hoje? Eu falei, não, a gente vai passar o final de semana. Você pode pedir tudo, pode fazer uma varredura aí do que é necessário. Aí ele foi, voltou e fez... Ele fez vários exames e aí constatou. Só que era véspera de Natal, era dezembro. Então, ele, muito sábio também, não queria falar, né, é algo grave, e nem esperar muito tempo. Aí ele só pegou o CD e falou bem assim, leva essas imagens para algum médico, marca um neurocirurgião, para dar uma analisada enquanto o check-up fica pronto. Enquanto todos os outros exames ficam prontos, você vai ganhando seu tempo. Mas não é nada sério, não. Só procura um neurologista e um neurocirurgião. Aí eu, ai meu Deus, o Júnior Fiorotti, meu compadre, meu vizinho, estava voltando da residência. Peguei o CD e entreguei para ele. Ele ficou assim, ele não sabia nem como falar, tadinho. Ele falou assim, procura um neurocirurgião X e Y. Aí eu fui nos dois que ele me indicou. E aí um falou que ia ter de 6 meses a 1 ano de vida, na minha cara, assim. Nossa. Eu amamentando o Pedro, não exclusivamente, mas amamentava ainda. Meu leite secou na hora. Imagina. Pensa, 29 anos. Um bebê de 6 meses, um outro de 2 anos em casa. Seu marido tem um tumor na cabeça e não vai resistir. Aí eu falei, Senhor. Aí fui para outro médico. Aí o outro médico falou bem assim, olha, ou é esclerose múltipla, ou é um tumor muito agressivo. Você acredita em Deus? Eu falei, muito. Então, entregue para Deus. Eu falei, ui, minha vida já está nas mãos de Deus. Mas o que eu faço? Aí... A gente tem que fazer uma biópsia antes para saber e ter precisão do que é. Aí, meu cunhado, o irmão do Duda, o Marcelo, estava jantando com um amigo, um professor da USP, naquela noite, aquele dia que eu liguei para ele. Ele saiu para jantar com esse professor. E esse professor conhecia um médico muito bom, um neurocirurgião lá em São Paulo. Dr. Marcos estava ali. E aí, ele conseguiu uma consulta, assim, de imediato para a gente. Aí fomos. E aí o médico avaliou, analisou os exames que eu tinha, as imagens, e ele falou, olha, se os meus colegas tivessem sido um pouquinho mais pacientes, eles iam ver que não teve captação de contraste. Então, a princípio, é benigno, não é maligno, não tem nada disso que você falou. É um tumor, é sério. E, modéstia à parte, eu opero muito bem. Eu sou referência aqui em São Paulo. Gosto do que eu faço e ganho muito bem. As minhas cirurgias são particulares. Eu poderia estar operando a Duda, mas não é o caso. Vamos acompanhar? Mesmo estando grande. Vamos acompanhar? A gente foi acompanhando. Aí, no primeiro ano, cresceu um pouquinho e teve uma leve captação de contraste. Aí, a gente operou depois de 1 ano desse primeiro diagnóstico, das imagens, né? Mas para retirar o tumor? Para esvaziar. O tumor cerebral você não consegue retirar todo. Tá. Aí, esvaziamos o tumor o máximo que pôde. 0 de sequela. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 cirurgias. 6 a cada 14 ano? anos. Em 14 anos ele operou 6 vezes? 6 anos, 14 E sempre fazendo isso? 14 anos e 6, sempre esvaziando. E sempre lá em São Paulo, sempre com o Dr. Marcos, que nos acolheu maravilhosamente bem. E ele sempre saía dessa cirurgia sem sequelas? Sempre sem sequelas. E aí vamos parar um pouquinho aqui e falar sobre a sua história de fé. Em quem você depositava a sua fé? Como era a sua fé nesse período? Deus, Nossa Senhora, o tempo todo. Você acreditava? Eu sou consagrada, sempre fui criada na Igreja Católica. E eu falo com todo mundo. Isso é uma construção. Você tem que ter intimidade com Deus. Não é ir lá só aos domingos. Não. É todo dia você pregar, rezar, entregar. Você também é de missa diária? Sou de missa diária. Assim, tem semanas que eu não consigo ir todos os dias. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu não fui todos os dias. Mas já teve anos de eu ir todos os dias. Lá na Formosa, 6h20, ou na Santa Rita, ou à noite. O horário que dá, eu vou. E onde tem uma igreja por perto. Isso agora está mais que eu. Tem dia que eu não consigo ir, mas ele não deixa de ir, você acredita? Pois é, a gente vai falar ainda também sobre a conversão do seu marido. Sobre essa ida dele para a Igreja Católica. E você rezava o terço, às 15 horas com o Duda? Sempre. É mesmo? Na segunda cirurgia que ele fez lá em São Paulo, que foi às 15 horas, e aí eu comecei a rezar o Terço da Misericórdia às 15 horas. A partir de lá, nós nunca paramos. Então, tem o quê?
Tem 3 anos que eu tô viúva, 14 anos a doença, 17 anos, tem 15 anos que eu rezo o terço às 15 horas. E o Duda era católico? Era católico. Muito católico? Não, ele era de criação. O católico, Berço católico, que é mas que batizado e primeira comunhão. É. Mas comigo ele sempre frequentava e amava. Agora, nesses 14 anos da doença dele, você engravidou do Felipe. Sim, engravidei do Felipe. Não Acreditando não, pedindo um milagre, acreditando na cura. E o que levou? Ele ficou um pouco apreensivo, mas foi num cerco de Jericó que eu pedi e falei, ele estava sem quimioterapia, e aí o médico pediu para dar uma pausa para ver o que ia acontecer. Né? E aí, muitos anos de químio, muitos anos. E aí eu falei, Senhor, num cerco de Jericó, se for da tua vontade, o Senhor sabe que eu gostaria muito de mais um filho. Estou pronta. E aí veio. 10 dias depois do cerco, já estava grávida. E aí ele ficou assustado. Porque ele não sabia o que vinha. Ele era muito mais racional do que eu. Agora, nesse início, o médico falou para você que era benigno. Quando que ele foi vendo que ele era maligno, precisava de quimioterapia? Foi quanto tempo depois? Ele fez uns 11 anos de químio. Assim, na segunda cirurgia, a gente ficou 2 meses em São Paulo, ele fazendo rádio e químio. Depois ele fez um período de químio oral, e aí depois mudou para maligno, o tumor. Acho que na 3ª ou 4ª cirurgia veio a biópsia de que ele tinha mutado, né? Ele vai mudando o grau. Lá então ele chegou no grau máximo. Passou por uma mutação? Então o tumor cerebral pode ser grau 1, 2, 3 e 4. Aí ele foi até o 4, que era mais assim. Nossa, mãe. Uhum. Mas assim, o livro, A Vida Além da Dor, é personificação do Duda. Por quê? O título. Mesmo diante desse quadro, dessa enfermidade tão séria, incurável, que eu sempre soube que não teria cura. Mas, para mim, a cura é espiritual, que a gente tem que buscar, não é a cura física. E aí, mesmo diante dessas dores, né, a dor dele física, a minha dor de saber que um dia eu iria perdê-lo, de que meus filhos iriam perder o pai, a gente sempre conseguiu colocar a vida com leveza, sabe? Uhum. E viver, e trabalhar, e viajar, e comemorar. E a gente sempre levou dessa forma. Se eu não me engano, eu lembro que vocês ele tinham viajado, não foi? Uhum. Ele participava de tudo. E antes da morte dele, vocês tinham viajado, não foi? Uhum. Sim. Vocês tinham viajado, vocês tinham saído para passear, alguma coisa? Um pouco antes da morte dele? Mas aí foi Pedra Azul. Acho que foi por aqui. Foi por aqui? Mais porque veio a pandemia. O Duda faleceu em 22. A pandemia foi 2020, né? 20 e 21. 19 né? Eu fiz uma viagem maravilhosa com ele. Fizemos com os irmãos, com o irmão dele também. Mas aí 20 veio a pandemia. E na pandemia ele um tumor que era do lobo frontal direito passou para o esquerdo, que compromete os movimentos. Aí ele foi ficando cadeirante, foi ficando sem movimentos. Ixi, pandemia foi difícil demais. E aí você teve que se virar sozinho em casa, porque não podia entrar. Não podia receber ninguém. Não tinha nem avião para ir para São Paulo. Foi mesmo. Foi quando eu pensei em botar o Duda no carro, que o médico daqui falou que ele iria durar 1 mês e que era para eu me conformar, porque ele já estava no lucro. Falei, oi? Nossa! Aí eu falei, mas como assim? Não, ele está aqui até hoje por conta da sua fé, por conta da fé dele, por conta de Deus, porque ele já está no lucro. Aí eu falei, não, eu vou continuar com o meu Deus. Eu não vou aceitar essa resposta, né? Mas eu quero alguém que lute comigo. Eu quero um médico que abrace comigo toda essa dificuldade, né? E aí liguei para o de São Paulo falou assim, vem para cá agora. Eu falei, mas não tem voo. Aí eu falei, vou pegar o carro. Aí meu cunhado, irmão do Duda, não vai pegar nada, vamos dar um jeito. A gente arrumou um avião particular emprestado. Uhum. E aí fomos. E aí você um avião baixinho, e eu tenho um pouco de agonia de lugares fechados. Uhum. Quando eu entrei naquele avião, teto baixinho, assim, eu falei, Senhor. Aí eu saí, respirei, aí eu falei assim, não, eu não posso me sentir mal. Olha o Duda, na cadeira de roda. Respirei fundo, vou conseguir. Aí voltei para o avião, entrei, e aí Marcelo entrou com ele, e aí fomos.
E aí lá vocês foram fazer um tratamento. Foi fazer o Aí lá- tratamento ou fez outra cirurgia? Outra cirurgia, e eu fiquei 2 meses e meio com ele lá. Aí eu aluguei uma parte ao lado do hospital para ficar indo, né, mais fácil. Eu não podia receber ninguém em casa. Aí ligava para os fisioterapeutas aqui, eles me davam os exercícios, aí eu comprava saco de feijão, fazia com saco de feijão. E aí fui fazendo as coisas com ele em casa. E os meus meninos aqui? com mamãe e Karina, minha irmã. Nossa, segurando aqui. Mas ele isso... voltou andando. Voltou andando? Depois de 2 meses e meio lá, voltou andando. Ele foi na cadeira de roda, voltou andando, voltou super bem. Só que aí o tumor espalhou de novo. Logo depois de um ano, um pouquinho menos de um ano, espalhou de novo e comprometeu bastante em áreas motoras que não dava para mexer. E aí... A cada notícia que você tinha de um exame que ele fazia ou de algo, a sua fé aumentava? Onde você se agarrava? Sempre em Nossa Deus. Senhora. Sempre em Nossa Senhora. Sempre. Eu imagino. E assim, eles sustentam o tempo todo, porque humanamente, se você parar para pensar, para mim, para ele, era difícil. E a gente conseguia caminhar, a gente conseguia dar o passo, sempre sem saber a direção. A gente continuava, a gente continuava, a gente continuava. E teve um relato quando ele faleceu, eu li no seu Instagram, e você é muito serena quando você fala ali, que você escreve, mas uma coisa me marcou quando você disse assim, ele se despediu onde ele mais queria, que era em casa. Exatamente. Ele falava isso para você? Não falava isso, porque ele muito educado, assim, muito preocupado no que poderia me causar de sentimento, ele mesmo de naquele dor. sofrimento, ele Por estava isso que eu falo, preocupado com a sua dor. Exatamente. O tempo todo, ele nunca transpareceu sofrer. E muito menos queria me deixar triste, no sentido de que eu não estou aguentando mais, você uma hora vai ficar sozinho, ou eu quero que faça isso, ou eu vou desistir. Não. Era assim, ele não falava nada, mas eu o entendia. E aí eu tentava entrar nesse assunto também de forma muito sutil, porque, obviamente, lógico, é muito difícil, né? E eu não queria que acontecesse. Mas aí, por exemplo, uma pessoa veio a falecer. Aí ela falou, nossa, mas ela ficou no hospital com cuidados dos paliativos, né? Ah, eu não gostaria, não. E você? Você gostaria de ficar com cuidados paliativos? Você aceitaria bem? Aí ele ia dando os comandos dele. Era a maneira que você tinha de tirar dele essas respostas. Mas aí ele sempre falava, nossa, morrer no hospital deve ser horrível. Ficar naquele quarto branco, frio, coitado. Então, eu já pegava. Né? Não. Igual, o médico falava, você não vai poder dirigir mais, Duda. Aí eu falava, nossa, eu adoro dirigir. Mentira, eu odeio dirigir. Mas eu falava, não, eu adoro dirigir para levar para ele não achar que eu estava sendo um fardo para mim, entendeu? E assim, aí ele ia falar, ai, que bom, e ele ia soltando, porque não posso mais, mas eu gosto tanto de passear. Eu falei, a gente vai passear muito de carro ainda. E aí, contornando até você foi desse vencendo jeito. os seus próprios medos, ou o que você não gostasse. Exatamente. É isso? E aí, da onde vem essa força? De Deus. Obviamente de Deus. É claro que tiveram dias que eu acordei angustiada, triste, que eu fui dormir triste, mas é só pedir e falar, Senhor. Thaís, eu passei, eu acho que uns 10 anos, os 10 primeiros anos, rezando Pai Nosso e dando uma pausa, assim. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Eu não conseguia rezar. Eu falava, Senhor, desculpa, mas eu não consigo rezar dessa forma. Seja feita a minha vontade, eu preciso do Duda. Os meninos precisam do Duda. Passei 10 anos, eu acho que, rezando dessa forma. Eu engasgava, sabe? Mas aí depois que eu vi que a luta dele estava grande e que a cura não é física e a cura espiritual estava acontecendo na nossa casa com ele, aí eu comecei a entregar. E principalmente nos últimos cercos, nas últimas missas que eu frequentei, que eu fui, e que ele estava muito debilitado. Ele era um cara ativo, empreendedor, empresário, surfista, alegre, corria, não podia nem dirigir, nem surfar, nem brincar com os filhos, numa cadeira de roda. Aí eu começava, Senhor, seja feita a tua vontade, eu não posso ser egoísta também. E seja feita... E ele falava muito que não queria ir no hospital. Conclusão.
foi feita a vontade de Deus e a vontade do Duda e a minha vontade, porque vê-lo sofrer era um sofrimento. E eu não queria que ele falecesse na frente de ninguém, né? Tinha que ser comigo. Eu estive ali ao lado dele o tempo todo, eu dava banho, eu cuidava, a gente que acompanhou tudo. E muito menos convulsionar perto dos meus filhos. Eu tinha saído naquele dia, eu poderia estar trabalhando, que eu ia trabalhar ainda. E foi na hora que eu cheguei, foi tudo direitinho. Então, por isso que eu digo que foi uma morte bonita, que foi leve, foi do jeito que ele queria, do jeito que eu pedi para Deus. E eu não tinha noção que ele ia me sustentar dessa forma. Que eu não consegui, antes eu não conseguia me imaginar sem o Duda. Depois eu nem tentava me imaginar no enterro. Muito menos com ele falecendo no meu colo. Eu não conseguia imaginar isso. Mas aí eu fui entregando e fui pedindo e Deus vai agindo. Nossa Senhora vai agindo assim, lindamente, lindamente. É só confiar. E que naquela hora você... Eu tinha ganho uma água benta do Frei João. E ela estava na nossa cabeceira e eu sempre passava nele. Eu peguei... Só que eu tinha guardado para encher o filtro, que também coloco na água do meu filtro. Aí, ela normalmente ficava na gaveta, ela estava ali em cima na hora que ele desmaiou no meu colo. Aí, eu peguei água benta, passei nele, perguntei se ele estava muito cansado, se ele queria descansar. Não, primeiro eu perguntei, ele fez assim com a cabeça, aí eu passei água benta e consegui fazer a entrega. Foi lindo, foi muito. Pelo quando você escreveu, aquilo marcou, porque a maneira como você escreveu, não é que não tinha dor ali, mas tinha uma despedida, né? E também confiando nos desígnios de Deus e assim, sabendo que eu fiz tudo. Ele fez tudo também, ele lutou muito, muito, muito. E que os propósitos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Então, a gente tem que confiar. Não podia forçar a natureza. O paramédico chegou, foi bem assim, você quer que eu conte que é grande? Quero, pode contar. Eu acho que isso vai dar força também para muita gente que às vezes está passando por isso. Esses dias mesmo uma pessoa perdeu o marido na nossa paróquia, acompanhou ele também do lado ali. E eu acho que essas histórias dão força para outras pessoas. Claro, com certeza. Assim, cada um sabe, isso não tem como a gente mensurar a dor, né, das pessoas, cada um sabe do seu sofrimento, enfim, cada um absorve de uma forma. É óbvio que nesses 14 anos eu rezei para ele não morrer. Né? Eu queria o milagre da cura. Da cura, né? Mas foi como eu te falei, eu tive o entendimento que a cura é espiritual. E que tudo tem um propósito, né? E a gente tem que se apegar a isso. E aí, como a gente estava falando da partida dele, foi que ele já estava muito debilitado. E eu levava ao banheiro para escovar os dentes, para tomar banho. Naquela madrugada, ele teve desconforto abdominal. Ele tinha me pedido chocolate. E eu levei chocolate para ele, do brigadeiro. Uma festa até que eu estava no Lollipop, do amiguinho do Lipe. E aí ele falou, traz uns brigadeiros para mim. Tem muito tempo que eu não como chocolate, estou com vontade. Eu falei, olha, eu vou trazer, mas a gente não deve comer muito chocolate. Ele estava usando corticoide, estava muito inchado. E o açúcar e o leite é altamente inflamatório para quem faz quimioterapia, para quem tem tumores. Aí eu falei, mas eu vou trazer, porque tem um tempinho que você não come. Aí eu levei. E aquilo deu um desconforto. Então, a gente já tinha ido ao banheiro umas 2, 3 vezes naquela noite. Quando eu acordei para ir para a missa, o Duda estava acordado. Eu falei, você está acordado? Ele só acordava à tarde, 9 horas, 10 horas, porque ele tinha insônia, porque ele fazia fisioterapia 11 horas da manhã, então, assim, não estava trabalhando mais. E aí, estava com a rotina um pouquinho bagunçada, assim, com relação ao horário. Aí, ele estava acordado, eu falei, você quer alguma coisa? Ele falou, não, só estou sem sono. Aí eu falei, então tá. Eu vou para a missa e já volto. Vou para a missa, venho, pego os meninos, eu nem como nada. Pego os meninos depois que eu tomava café com ele, que eu deixava os meninos na escola depois. E aí eu sentava com ele para tomar café. E aí
Ele falou, tá bom, vai. Eu falei, você não vai voltar a dormir, não? Ele falou, não, eu vou ver se eu trago um pão bem quentinho para você. Eu queria comprar o croissant que ele gostava. E não encontrei o croissant aquele dia. Eu falei, não vou na outra padaria, não, porque eu estava incomodada. Sabe um pressentimento? Ele acordado lá, ele pode querer levantar. E me sentindo agoniada, como se estivesse sentindo. Aí eu falei, vou embora para casa, peguei só o pão quentinho e fui para casa. Chegando lá em casa, ele falou comigo bem assim, de novo, não estou me sentindo bem. Eu falei, vamos ao banheiro. Do banheiro, eu falei, vamos tomar um banho para você, um banho quentinho para você relaxar? Aí ele falou, vamos, ou despertar, você quer um banho mais frio? Aí ele falou, não, eu estou cansado. Aí eu falei, então vamos tomar um banho quentinho. Aí, dando banho nele, eu vi que não estava com a toalha pendurada. E ele tomava na cadeira, né? Porque é muito pesado, não escorregar, né? Difícil de dar. Aí eu deixei na cadeira assim. E aí eu fui buscar a toalha, quando eu voltei ele estava caído. Com o corpo caído. Eu falei, Duda, você caiu? Você convulsionou? Você teve alguma coisa? Ele fez assim. Aí eu falei, você tá bem? Aí ele fez com a cabeça que sim. Eu falei, você tá muito cansado, né? Aí ele falou, tô. Aí eu falei, vou passar shampoo de novo. Aí passei shampoo, aí deixei a água bater, aí fui dando banho. Aí ele foi ficando com o corpo mais pesado. Aí eu falei, Du, vão sair? Vamos. Aí eu não conseguia levantá-lo, estava muito pesado. Muito pesado. Eu falei, você não convulsionou? Ele falou, não convulsionei. Não, ele fez assim. Aí eu falei, olha só, vou chamar a Sil, mas eu vou te cobrir, tá? Ela não vai te ver pelado. Eu vou chamar a Sil para me ajudar a pegar você, que eu não estou aguentando hoje. Aí ele fez assim. Quando eu voltei, eu falei, Sil, traz uma cadeira, que eu vou passando ele de cadeira em cadeira, até chegar na minha cama. E deixa no meu quarto, que eu estou lá no banheiro com o Duda. Quando eu cheguei, ele estava caído de novo. Com o corpo caído, assim, sabe? Não estava todo caído. Aí eu levantei, e aí Sil chegou, a gente conseguiu colocar na outra cadeira. Eu falei, Sil, pode ir passear com o Felipe, que eu vou dar conta. Aí nisso que eu fui puxando, levantando, puxando. Quando a gente chegou perto da cama, ele esmoreceu todo e caiu no meu colo. Não, a gente caiu, não foi nem na cama, no chão. Aí eu falei, nossa, eu acho que o Duda convulsionou. Eu vou ligar para o médico dele. Nisso que eu liguei para o médico dele, maravilhoso, o doutor Vitor falou bem assim, Fatinha, se ele convulsionou, você tem que ir para... Se você está desconfiada de que ele convulsionou, você tem que ir para o hospital agora. Ele já tinha tido uma conversa com a minha irmã e com o meu cunhado, que o Duda deveria estar hospitalizado. Porque se tivesse uma convulsão, ele não ia resistir mesmo. E eles iam ter essa conversa comigo naquele dia. Então, assim, era para ser, e não era para ter essa conversa, não era para ir para o hospital, o Duda não queria. E aí, e eu também não queria que ele falecesse com ninguém, enfim. E aí, ele falou bem assim, liga para a ambulância. Não, eu vou mandar uma ambulância aí. Aí eu liguei para minha irmã, Karina, o doutor Vitor está mandando uma ambulância para cá. Porque ele acha que o Duda convulsionou, aconteceu isso. Ela está indo para aí agora. Ela estava indo para a academia, ela mora perto da minha casa, ela foi para lá. Aí chegou lá, aí o doutor Vitor me ligou, liga para 191, 192, SAMU. O SAMU. Liga para o SAMU, que eles são mais rápidos. Aí eu liguei para o SAMU. Dá o seu endereço, aí eu liguei para o SAMU, aí minha irmã chegou, ela é fisioterapeuta. Ela pegou o telefone e falou com ele. Aí o SAMU faz massagem cardíaca, faz. Aí começou a fazer massagem cardíaca. Aí chegaram os paramédicos e meu pai também chegou logo junto com eles. E aí queriam dar o choquinho e tudo. Aí uma falou bem assim, se der, ele já tem não sei quanto tempo sem batimento. Vai ficar vegetando. Aí foi quando eu peguei o terço, ajoelhei do lado. O que você quer que eu faça? Eu falei... Eu não quero opinar, só botei a mão na cabeça dele e eu falei, você quer descansar? Eu vou cuidar dos 3 meninos. Se você quiser, você vai. Aí ele falou, nossa, mãe. Aí eu botei no meu colo e aí ele descansou. E eu passei água benta e fiquei ali, ó. Não caiu uma lágrima, nenhum desespero. Minha irmã, meu pai, não, a gente quer, põe aí, faz os batimentos lá, né, com a maquininha, esqueci o nome. Faz ele voltar. Isso. Faz ele voltar. Aí eu falei, pai, ele não merece. Deixa. Eu acho que chegou a hora dele. Ele esperou você dizer, né, para ele, e aí eu fui no ouvido dele e falei de novo. Então foi lindo. Foi na nossa casa, do jeito que ele queria. Leve, sem dor. Sem ser espetado, furado, né? Sem estar ali sem nenhuma com agonia, pessoas. sem nada. Ele descansou, é a palavra, ele né? Ele descansou. Com o meu aval. Sem estar na agonia, sem estar...
E é isso que eu acho bonito, assim, de você, porque você passa isso quando você fala, né? Quando você escreve, num vídeo que você posta dele feliz, né? Como você retrata ele, com essa felicidade dele, né? Muito forte, guerreiro, mas muito leve também. Muito. E ele, algumas vezes, umas 3 vezes, isso até me chateava. Ele pedia desculpas. Por estar passando por aquilo. E não, por estar me fazendo passar por aquilo. Eu não queria que você passasse, você é tão nova. Meu Deus, olha o que eu estou te fazendo. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente casa para isso. Eu estou fazendo com todo o meu amor, eu faria até 90 anos. Ele não queria te ver assim, você tendo que dar banho em mim, você tendo que me carregar, você deixando de fazer isso. Eu falei, para, Duda, pelo amor de Deus. Ele se sentia mal por isso. Ele nunca reclamou, Thaís, de nada. É mesmo? Mas também não deixava, não. Por exemplo, teve uma viagem. A primeira vez que ele operou em São Paulo na pandemia, foram 2 vezes seguidas. Karina ia fazer 40 anos, comprou uma viagem para Recife. E aí ela falou, vamos também? Eu falei, vamos embora. Karina faz aniversário 1º de setembro, Duda 2 de setembro. Eu falei, vamos embora que eu vou comemorar o aniversário de Duda também. Ele veio um monte de coisa de 40 anos, um monte de coisa pro Duda. Eu acho que Duda ia fazer... Ai, não lembro. Duda morreu com 49. Ia fazer 2 semanas para fazer 50. Mas, enfim. Aí ele falou assim, ai, o que eu vou fazer numa praia? Eu tô tão gordo, eu tô na cadeira de roda, eu tô sem a calota, né? Eu falei, tem boné para isso, tem sol para isso, tem sua esposa para isso, para te ajudar. Como assim? Você vai comemorar o seu aniversário, o aniversário da sua cunhada. O que você vai fazer? Num hotel 5 estrelas? Hein? Você vai sim, não vai reclamar não. Mas chegando lá, eu vou ficar indisposta. Não vai, no mar daquele, aquela água quentinha. Não vai, não. Foi, super curtiu, todo mundo me ajudando. E foi maravilhoso. E a sua família e a dele sempre te apoiaram muito, né? Muito maravilhosas. Tanto o irmão dele, a sua irmã. Uma rede de apoio maravilhosa. Pois é. Isso também é bonito de ver. Isso é muito bom, né? Não, assim, não só fisicamente, como minha irmã ficava com meus filhos, minha mãe, como emocionalmente. Né? Eu estou aqui. O Marcelo foi todas as vezes para São Paulo com a gente. Todas que é o irmão vezes, dele. O irmão dele. Todas as vezes, assim. Pensa num anjo da guarda. O melhor amigo dele, o irmão dele. E nunca largou a mão. E aí... Você, depois da despedida dele, você ficou aqui um tempo, antes de você ir para os Estados Unidos. Sim, sim. Eu decidi ir para os Estados Unidos, fazer um ano sabático, né? Conversei com minha sócia, pedi 1 ano, porque meu filho mais velho queria muito fazer intercâmbio. E aí, eu tinha 1 ano e meio, acho que eu já estava viúva. Muitas pessoas falavam bem assim, você vai ficar na sua casa ainda? Porque foi lá que ele faleceu. Eu falei, qual o problema? Tira os porta-retratos. Uma prima minha, tira os porta-retratos todo dia. Quando a gente chegar do cemitério, eu não quero ver porta-retrato. Eu falei, olha só, deixa eu falar, não vai mexer em nada. A saudade está dentro da gente. As pessoas, assim, interferem? Algumas sim. Falei, não vai mexer em nada. A saudade está dentro da gente, a casa é minha. Até hoje, eu levei isso tudo sozinha, eu vou continuar. Não tem essa. E aí algumas perguntas, você foi para os Estados Unidos para fugir? Eu falei, não, eu fui porque era um momento muito importante para os adolescentes que queriam fazer intercâmbio, que eu acho muito legal essa vivência cultural, né, em outro país. Aliás, o Duda tinha uma empresa de intercâmbio, não é isso? E eu acho que vai ser muito bom para a gente. E como eles são adolescentes, cada um reagiu de um jeito e a gente, para entrar no mundo deles, é muito difícil. A gente morando numa casa menor, pequena, onde todo mundo teria que colaborar, sabe? Porque lá não tem empregada, não tem lá jardineiro, não tem nada disso. Eu acho que ia ser muito importante para a gente, para a família, essa conexão. Porque os meninos estavam com que idade quando ele faleceu? O Lipe 5, o Pedro 14 e o Dado 15. Ou seja, os 2 adolescentes... Né, e eles sentiram muito, assim, eles tiveram muito. Às vezes, assim, uns cada que um tem uma revolta com Deus, né? Outros se revoltam. Sim, Pedro teve uma fase que ele... o Dado... E aí, quem ia dar notícia para os meninos, né?
É. No dia que o Duda faleceu, aí eu liguei para minha irmã novamente. Não, minha irmã estava lá. Aí eu falei, você vai buscá-los na escola e sai para almoçar. Porque eu não quero que ninguém chegue em casa e veja o pai aqui. E então, aí ela falou bem assim, e essa sanidade? Vem da onde? Ela te perguntou? Aí eu falei, de Deus, como assim? Você está consolando as pessoas, você está dando os comandos, cadê? Eu falei, você se preparou aos 14 anos? Eu falei, não, ninguém se prepara, mas é obviamente que eu conversava com Deus, mas não é para me preparar para esse momento, mas para me sustentar em qualquer adversidade, qualquer dificuldade que houvesse, que não estivesse ao meu alcance resolver. Mas... Você não queria que os meninos vissem ele ali. Presenciasse o pai ali. Mas e Felipe aí Karina tinha foi. saído. Aí Felipe tinha saído, eu mandei para Sil, infelizmente o Duda acabou de falecer. Não volta para casa com o Felipe enquanto eu não te mandar uma mensagem. E aí falei, Karina, pega os meninos e vai almoçar. Aí Karina foi almoçar. O Duda já não mexia em celular. Muito tempo. O Dado, meu mais velho, pegou o celular do pai que o dele tinha quebrado. Ele viu todas as mensagens, as pessoas ligando, mandando mensagem, tudo. Aí, conclusão. Ele conseguiu ficar sem falar nada durante o almoço, para não passar para o Pedro, para não falar para o Pedro o que tinha acontecido. Chegando em casa, eu tinha que falar com os meninos. Isso que é muito difícil, né? Porque, assim, a gente aguenta o rojão, mas ver o filho sofrer... nossa, mas enfim, tinha que ser eu. Dói em dobro, né? Aí eu falei, Dado. Não, eu chamei o Dado e falei, ele falou, já sei de tudo, não precisa falar nada, porque eu estou com o celular de papai. Vou pro meu quarto, não quero pro enterro, não quero ver ninguém. E fechou a porta do quarto. Aí fui falar com o Pedro. Aí eu falei, tá bom, te respeito, se você quiser sair, estou aqui, e quando eu estiver saindo pro enterro, eu venho falar com você. Mas aí foram chegando vários amigos, várias amigas, e aí ele foi abrindo a porta e foi conseguindo relaxar um pouco, e foi no enterro, conseguiu acompanhar tudo. E aí o Pedro, quando eu falei, ele, não acredito, isso não aconteceu, se jogou, chorava, gritava, chorava, aquele, sabe? Aquele choro doído, né? Grito desesperador. Aí o meu cunhado, que era um pai e um irmão para mim e para o Duda, entrou junto com o Pedro, e ali os dois ficaram naquele mundo deles de despedida, assim, bem triste, assim, bem pesado. E aí eu estive ali e falei, meu filho, ele descansou e a gente tem que confiar no propósito de Deus. Que Deus? Como assim? Ele teve. Tirar de mim, meu pai? Por tanta gente ruim, um pai tão maravilhoso, uma pessoa tão maravilhosa. Nunca ouvi falar isso do meu pai. Por que ele? Aí ele ficou assim. E ele ficou se questionando. E a gente sempre indo à missa juntos. Ele parou de ir à missa. E aí minha psicóloga orientou não forçá-lo. Respeitar. E hoje ele está voltando, vai crismar domingo com o Fabrício. Felipe, eu fui falar com ele, aí eu falei, Sil, pode voltar para casa, volta para casa, que o corpo já saiu e eu preciso falar com o Felipe. Aí eu sentei com o Felipe no jardim. Aí eu falei, meu filho, eu tenho duas coisas para te falar. Duas coisas, uma boa e uma ruim, uma muito difícil. Aí ele, que foi, mãe? Eu falei, a boa, que o papai não vai sentir mais dor e já descansou. O Felipe sabia todos os remédios do pai. Ele ficava do lado do pai. Nossa, impressionante. Ele falava, papai, está na hora do Prolopa, do Dexa, do não sei o quê. Ele falava todos. Olha. Ele acompanhava tudo. E aí eu falei, papai não vai sentir mais dor, não vai precisar tomar aquele monte de remédio, porque ele descansou. A ruim é que a gente vai sentir muita saudade. Aí ele falou, nossa, não acredito, mãe, sério? Eu falei, E cadê o papai? Eu falei, papai está num cemitério, um lugar onde fica que as pessoas vão embora. Vamos lá acordar o papai, eu quero ir. Eu falei, você que vai querer ir ao cemitério, se despedir do papai, vê-lo pela última vez? Ele falou, vou. Então tá bom, então eu vou te levar. Aí eu fui com o Felipe até o cemitério e chegando lá, ele não quis chegar tão perto. Aí eu falei, não tem problema. Peguei ele no colo, manda um beijo pro seu pai daqui. Aí ele mandou uns 3 beijos. Eu falei, você quer se aproximar um pouquinho mais? Não quero. Cadê o Cacá? Cadê procurando os primos? Aí eu falei, tá ali, você quer ir embora com eles? Quer ir para casa brincar ou você quer ficar aqui? Quero ir para casa brincar. Já me despedi do meu pai. Aí foi assim. Mas Dado e Pedro foram? Aí Dado e Pedro foram. Pedro ficou ao lado do pai o tempo todo.
o Dado não quis ver o pai no caixão, mas ficou no cemitério. Uma vez me falaram que a gente sempre deve perguntar isso que você fez. Você quer ir ver? Seja seu pai, seu avô, sua avó, sua mãe, quer dizer, a pessoa da família próxima, que você deve perguntar à criança se ela quer ir ver. Você tem que permitir isso, porque alguém contava essa história porque essa pessoa, alguém não tinha levado ela ao enterro de uma avó, de um ente querido, e ela, só chegar um pouquinho mais perto, e a pessoa falou que ficava com esse vazio, que ela não foi para se despedir. Então, quer dizer, você foi muito sensível nessa hora que você permitiu. Você quer? Você perguntou. E eles podem dizer depois assim, eu escolhi isso. Eu quis. Exatamente. Ou eu não quis, né? E foi assim. E aí eu também, diferente do que eu imaginava, consegui ficar bem. Achei que eu não fosse aguentar também, assim, quando eu pensava, lembra que eu falei nos 10 primeiros anos que eu rezava Pai Nosso, seja feita a minha vontade, não a vossa? Eu pensava... Eu policiava muito o meu pensamento, as minhas atitudes. E aí, quando vinha esse pensamento, eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir um dia encarar? Mas aí, ao mesmo tempo, eu repreendia. Está repreendido, Senhor. Isso não vai acontecer por agora. Sabe? E quando vinha também algum pensamento triste ou alguma imagem, assim, eu também repreendia. Falava, não, isso não é de Deus. O medo não é de Deus. Eu vou confiar. O milagre da vida é a gente estar acordando, abrindo os olhos. Tantas pessoas vão atropeladas. Ele teve um diagnóstico de 6 meses, 1 ano. Ficou 14 anos. Né? E teve todos os sacramentos. E, nossa, amizades lindíssimas. Influenciou, ajudou tantas pessoas. Então, assim, só pode estar na plenitude, na glória. E é isso que a gente quer. A gente está aqui para isso, né? E aí, nesse livro, você conta... Você até explica isso assim, que você não conta só sobre a dor. Você conta sobre o recomeço, você conta sobre outras experiências que você passa após a dor, com a dor. Conto. Não falo muito. O livro do recomeço, né? Porque agora eu casei e do luto em si. Eu falo da vida durante a dor. A dor da notícia, a dor da incerteza, a dor física do Duda, né? Então, eu conto a nossa trajetória ali e que é muito possível ser feliz dentro de uma enfermidade incurável, que não tem cura, porque isso eu sempre soube. Mas, para Deus tudo é possível. E o mais lindo é você admirar o hoje, você respeitar, confiar e apreciar o que você está vivendo agora. Porque o de amanhã para todo mundo é incerto. Não é só o do Duda, não é só o meu. Né? Então, assim, a gente aprendeu isso. E como é que foi esse recomeço? Como é que é o Fabrício, né? Seu marido. Olha a sua história. Porque ele também tem que ter uma sensibilidade, né? Na sua história, na história dos meninos, na história que você viveu com o Duda. Quer dizer, isso não dá para virar uma chave, né? Tem que ter ali uma construção. Claro. Ele, no último ano do Duda, inclusive, ele me viu com o Duda num restaurante lá em Pedra Azul. Me viu bem rápido, assim. E o jeito, né, carinhoso, centrado, e eu voltada para ele, porque ajudava a levantar, sentar, ajudava, às vezes, a enxugar, porque, às vezes... enfim, ele nos viu... Que vocês estudaram juntos, foi isso? Ele estudou no Leonardo, na mesma época que eu, não na mesma sala. Na mesma sala, mas na mesma época. Mas eu tinha o visto, acho, na minha vida 1 ou 2 vezes. Nunca mais, nem sabia por onde andava, nem nada. Uma amiga que falou, libera ele no Instagram, ele está te pedindo para te seguir. E eu acho que você tem tudo a ver com ele e ele com você. Aí eu, deixa quando eu voltar para o Brasil, eu libero. E assim, quando tem que ser, Deus vai abrindo as portas. Porque... Te surpreendeu? Me surpreendeu muito, muito. Porque eu estava voltando para o Brasil, minha casa estava alugada, eu precisava alugar a minha casa para alugar a casa lá. Né? Porque eu estava vivendo a R$6, o dólar 1 por 6. Sim. Então, assim, né, eu tinha que alugar a minha casa aqui. Para pagar um aluguel lá de 16 mil, pensa, tudo muito caro. Nossa, muito caro, muito. Né? E aí eu estava voltando, eu ia para minha casa da minha mãe,
depois para Guarapari, meu apartamento em Guarapari. Então, não ia ter lugar para morar por uns 2, 3 meses. Eu falei, espera um pouco. Ele, mas por quê? Vamos conversar, não precisa de casa. A gente vai para o restaurante, a gente vai saindo. Aí as coisas foram acontecendo. E ele perdeu o pai dele com 5 anos. E uma amiga minha falou comigo assim, presta atenção, você não tem noção como ele é um pai maravilhoso. E, Thaís, eu nunca pedi para Deus me arrumar um marido, nem um namorado. Isso eu acho que naturalmente não ia acontecer. E não era uma ansiedade minha para isso. Mas eu sempre rezei, Senhor, quando acontecer de arrumar alguém, por favor, que seja uma pessoa carinhosa e acolhedora com os meus filhos. Ponto. Porque eu vejo os relacionamentos hoje, são cada vez mais comuns, inclusive, né, de segunda união, e por aí vai. Filho é seu, não me envolvo. E eu não queria alguém que se envolvesse. Eu queria alguém que fosse amorosa, sabe? Que não simplesmente um companheiro, um homem do meu lado. Ele não vai substituir, ele não veio para substituir o Duda, o pai dos meninos. Né? Ele veio para somar, mas tem que somar. Verdade. Então, tem que ser pessoa com valores próximos ao meu. E veio. Mas eu não imaginava, não queria no momento. E... Você chegou a relutar, você não queria nem liberar ele no Instagram. E aí foi acontecendo de forma muito... E aí conta como é que foi que os meninos receberam essa notícia. O mais velho gostou. Não, gostou não. Aceitou. Né? O Fabrício já estava lá, eu nos Estados Unidos mandando flores e já conquistando, e ele já perguntando, ele é muito curioso. Então, não foi um baque assim para ele. O do meio ficou um pouco ressabiado, falou que estava muito cedo. Aí eu falei assim... não, tudo bem, eu respeito sua opinião, mas eu acho que não está cedo. Eu acho que o momento é agora. E é uma pessoa bacana. E o Felipe foi o mais maduro de todos. Ai, conta do Felipe. Felipe virou, mamãe, eu falei, filho, aquele que te mandou um bolo de chocolate, que manda as flores para a mamãe nos Estados Unidos, toda semana chegava um presente. Né? Então, ele pediu a mamãe para namorar. Que você acha? Aí ele falou bem assim, quem tem que achar é você, mãe. Você está feliz? Aí me surpreendeu, eu falei, mamãe tá. Então. Que lindo, né? Aí pronto. E foi assim, quando vi o Fabrício, nossa, outro dia. Quando eu casei, né? E aí... Você casou numa capela de Nossa Senhora de Fátima, foi isso? É. Lá em Pedra Azul, né? Isso, Ele nunca tinha sido casado. E viúva pode casar. Nossa. Então, assim, tudo conspirando mesmo. E agora ele está fazendo crisma? Agora vai crismar, faz missa diária. Nossa. Reza o texto todos os dias. Olha que benção. Mas você ia contar uma história, que esses dias aconteceu alguma coisa. Foi com o Felipe? Então, eu casei. Né? E aí, Felipe falou bem assim, mãe, eu vou virar Felipe Fontana ou você Felipe Abelha? Eu falei, você vai ser sempre abelha. Então, o tio Fabrício vai virar abelha? Aí o Fabrício falou que seria uma honra. Mas tem que mudar tanto documento e normalmente é a mulher que muda. Aí morreu Maria. Ele queria sentir, sabe? Entender um pouco isso, Felipe. Eu imagino, mas aí acabou. porque ele queria integrar, já que casou, está vivendo numa mesma família. Mas aí teve um aniversário, durante a semana, que você só deixa a criança e vai embora. Lá naquele Play Kids, no shopping. No shopping, Take Kids. Take Kids, Aí eu fui deixar, aí eu falei, Felipe Abelha, aí ele seu nome para colocar o telefone. Aí ele virou e falou bem assim, não, eu sou Felipe Barcelos Fontana Abelha. Mamãe, o Abelha é o mais importante, tá? Então vai ficar no último. Por causa do papai, né, mamãe? Tão bonitinho. Então, assim, para você ver que quando uma criança gosta, né, e eles são muito genuínos, assim, na forma de se expressar, de falar. Verdade. Ele já inseriu o Fabrício como um papel muito importante, paternal, talvez, né? Mas não vai, substituir o pai nunca. E não está anulando a presença, o pai, a história do pai. E os outros, e o do meio, o Pedro? Já ficou super amigo, porque o pai de Fabrício era jogador do Vasco. O pai do Fabrício jogou na seleção com o Pelé. Eles são vascaínos? Então, não gostei disso, não. Não, o Pedro o Dado é flamenguista. Aí, gostei do Dado. E Felipe é o quê? Vai ser vascaíno, né? Palmeiras!
Da onde que o Felipe tirou pra ser Palmeiras? Olha só, presta atenção, foi bem assim. O Duda era vascaíno doente. Chegou num determinado momento, o Vasco só perde. E ele Mas sofrendo com quimioterapia. vezes. Exatamente. Ele virou e falou assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chamou os meninos. Vocês podem mudar de time. Nunca imaginei que eu fosse falar um negócio desse. A família toda é Flamengo. A minha sogra veio de Portugal. Ela é vascaína, a única vascaína. A família toda é Flamengo. E eu não aguento mais sofrer por causa da quimioterapia. Eu vou ficar sofrendo por causa de time? Por causa de futebol? Vocês podem virar o time que vocês... torcer para quem vocês quiserem. Aí o mais velho, então você Flamengo. E o Foi a Pedro, libertação deles, né? Não, mas o Pedro, muito sensível. Sabia que o Duda... Vasco e Vascaíno, Flamengo, né? O grande Aí rival. ele virou e falou assim, não, Vasco tá perdendo. Meu pai também... Nem meu pai torce mais pro Vasco. Eu vou ser Palmeiras. Palmeiras tinha ganho. E ele tinha um amiguinho... Ah, não, isso Felipe. O do meio, Pedro. Ah, o Pedro? Ele virou Palmeiras. Por conta do campeonato que tinha vencido na época. E tinha um grande amigo dele que era palmeirense. Ah, tá. O Henrique. E aí, E o Henrique, ele era meio excluído às vezes. E Pedro é o advogado dos fracos e oprimidos. Ele gosta de ajudar. Ele gosta... Aí ele eu se vou tornou Palmeiras. somar força com o Henrique. Aí, conclusão, virou Palmeiras. O Duda morreu. O Pedro falou, não, eu vou ser Vasco. Vou honrar o nome do meu pai. Pegou todas as camisas do Duda, que o Duda tinha uma coleção de camisas do Vasco. E voltou a ser vascaína. É honrar o pai, né? Nos Estados Unidos não tem uniforme. Todos os dias era uma camisa do Vasco. Os meninos faziam chacota. Gente, que é isso? E o pai de Fabrício jogou no Vasco. Ah, então foi a Aí foi esse... Quando foi uma tudo começou... Foi uma providência, né? Ele virou... Tio, é verdade que seu pai jogou no Vasco? É. Sério mesmo? No outro dia, Fabrício, muito esperto, já chegou com fotos de jornal. Lógico. Com o brasão lá do Vasco, que tinha o pai, o Fontana, gravado atrás. E aí mostrou um monte de coisa. Aí pronto, conquistou o Pedro, aí estão amigos. E Felipe? Não, o Felipe continua Palmeiras. Ficou Palmeiras porque... Felipe tem personalidade. Pedro Agora não foi Palmeiras. Quando pequeno, não tinha personalidade ainda formada. Ia na onda dos irmãos. Agora, meu pai já tentou. Meu pai é flamenguista, doente. Meu pai... Não, quem é flamenguista não é doente, é saudável. Saudável, Meu pai tem um afilhado que chama-se Vasco, ele fez virar Flamengo. Ele tem outros 2 afilhados que os pais são Fluminense, ele fez virar Flamengo, mas os netos ele não conseguiu. O Duda não deixava e ele respeitava o Duda. Claro. Mas que porque ele falava assim, seu Carlos, eu sou o homem da casa, eu sou o pai deles e eu torço pro Vasco. Então o senhor tem que me respeitar. Porque o papai já chegou na maternidade com a blusa do Flamengo, né? Meu Deus. Aí ele falou assim, o senhor tem que me respeitar. Audacioso, né? Aí papai entendeu, papai é bom entendedor, né? Língua é letra e pronto, respeitou e nunca mais. E que bênção, né, na sua vida. Tudo isso que aconteceu, né? Quando você olha para trás, realmente dá um livro. Quer dizer, só dessa história para trás, fora a história que você está contando daqui para frente. Não está no livro. Vai ser um próximo livro, né? Não, outro livro. Você continua com o Lollipop? Continuo. Né? Assim, hoje está até... Eu vejo que você está fazendo delivery, não é? Você também, hoje as pessoas podem encomendar. Eu achei tão legal isso, você botar o Lollipop... Tem tantos escritórios também, que às vezes querem fazer um bolinho para aqueles funcionários, para os colegas, e às vezes não sabem, né, onde pedir. Aí vai bolo e docinho, logo um kit do Lollipop. Gostoso, né? E pronto, Vocês devem saber, porque assim, quando os pais vão lá, comem mais do que as crianças e sai todo mundo assim feliz. Então, eu achei muito legal essa sua ideia de expandir o Lollipop. E o livro, você não vai lançar agora ele fisicamente, é isso? Dia 18, semana que vem, quinta-feira, eu lanço ele no digital. Tá, mas aí as pessoas eu queria só acabar vão ter o ano acesso. com essa página virada, porque eu já escrevi, já estava escrito, e aí esse ano foram tantas mudanças, tantas coisas. Não tem nenhum ano que eu cheguei dos Estados Unidos. Eu falei, gente do céu. Não tem nenhum ano que você chegou dos Estados Unidos? Não. Mas na minha cabeça já tinha. Pois é, faz um ano agora, dia 18 de dezembro. Caramba, E eu já estava conversando com o Fabrício há uns 5 meses. Cheguei, aí no negócio do casamento ele falou, eu falei, vamos deixar para o ano que vem? Ele falou, para quê? Quase 50 anos, ficar esperando. Aí eu falei, você tem razão. Vamos ver quando tem vaga na igreja. Só tinha aquela vaga. Eu falei, então é nossa. 25/10. Eu falei, é nossa, vamos embora.
Nossa, como foi tudo certinho ali, que não tem Nossa a Senhora nossa de mão. Fátima, Pois tudo. é. Um dia desses, eu também trouxe uma história aqui, você vai saber quem é. Acho que é um primo seu, porque o nome dele é Walter. Walter Vieira. E a mãe dele, que Rita fé, de né? Cássia. Que história de fé, que Linda. história linda dele. Eu não vi ainda esse podcast, já saiu? Você vai ver. Não. Ah, tá. E que luta com ele, né? Nossa, ele foi na morte, ele foi quase ele é um lá e milagre. quis voltar. É. E aí, quando ela Você saiu... viu a foto dele? Vi a foto. Irreconcível. Impressionante. Ele saiu Como outro a do pessoa hospital. pode mudar. Mudar a cor da pele. Aquilo foi impressionante. E como ele agora leva Nossa Senhora para onde? Para todos os lugares. É. E aí, quando terminou... E eu já vinha com aquilo vendo você, vi que foi tão linda no casamento, vi ali, né, acho o seu Felipe lindo, porque eu tenho um Felipe também, mas também tem um Pedro. A gente só mudou, né, o Dado não tinha como e o meu é o Lucas. E aí ela falou, você tem que entrevistar minha sobrinha. Eu falei, quem é sua sobrinha? Ah, é a Fátima. Eu falei, é mesmo? Aí quando ela contou, eu falei, lógico que eu conheço a Fatinha. Ela é maravilhosa, a irmã mais nova do meu pai. É mesmo? Nossa. Nossa, tem uma história tão linda dela, dessa passagem do meu primo. Ela me ligou, Fá, ele está muito mal na UTI agora e os médicos estão meio que nos desacreditando. Aí eu falei, eu estava no Le Canton, aquele hotel lá em Petrópolis. Tava com os meninos, inclusive Duda. Eu falei, vou para a capela da igreja, vou agora para a capela rezar por ele do hotel. Aí eu fui e liguei para uma amiga minha, Camila Rezende, que é do Neuro. Cá, reza aí. E quando você puder, vai lá no hospital, na Unimed, dá uma olhada pro meu primo. A palavra que ela tirou foi a palavra que eu tirei. Nossa. Deus provê, Deus proverá e sua misericórdia não faltará. Aquela tirou aqui em Vitória, eu lá em Petrópolis tiramos a mesma palavra. Aí eu falei, vamos rezar então o terço da providência. Aí rezamos o terço da providência. Aí ela falou, Fatinha, ele está muito mal. Mas eu senti uma paz quando eu cheguei na UTI. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer. E minha tia fazendo ali, 1000 Ave Marias. Terço na mão, joelho no chão. E é isso que nos sustenta. Principalmente nessas adversidades que são as enfermidades, as doenças. Ela não desistiu, né? Só que aí é o que eu falo com as pessoas. Não busque intimidade quando você está sofrendo. Eu não tenho essa intimidade por conta do meu sofrimento. Eu sempre busquei. E a resposta é melhor. Se você pede R$100 para uma pessoa na rua, ela vai te dar? Não. Se você pedir para um amigo, ele vai te dar. E Deus é isso. É amigo, né? Uma coisa que eu tenho falado aqui também. Procure, busque uma amizade com Jesus. Exatamente. Converse com ele como amigo, né? Quer dizer, e também outra coisa, como você mesma disse, né? Não é a nossa vontade. É a vontade dele. Às vezes, a felicidade... A gente tem que entender. A salvação dele pode não ser dele aqui. É dele no paraíso, né? E é o que a gente tem que buscar, né? E isso que você falou, que eu imagino como devia doer em você no coração. No começo eu formando a minha família. Um bebê de 6 meses, outro de 2 anos, Sim. cheio de projetos, de planos. Eu parei de trabalhar pela manhã, eu ia às festas à noite. E aí eu falei, não, mais importante eu não tenho, eu vou, né, que é a saúde, eu vou diminuir, eu vou cuidar. Porque o futuro só a Deus pertence. Pois é. Eu tenho um presente para você. Da papai, olha só. Não sei o que foi que ela mandou. Mas você pode abrir pra gente ver. Porque sempre a gente fala dos nossos entrevistados. A Abapá é uma parceira nossa. E aí ela vai e pensa num presente para mandar. Então eu e aí é surpresa para você também. É surpresa para mim também, que eu sou curiosa. Eu não estou conseguindo, ele posso? Pode rasgar, pode sim. Aliás, a Abapai, como hoje nós temos lojas maravilhosas aqui em Vitória, e a Abapai tem um carinho tão grande com os artigos católicos. Nossa Senhora, vamos ver. Gente, eu sem óculos. Imagina, hoje nós dia estamos de tão Guadalupe, hoje, na nossa gravação, é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Ai, que coisa mais linda. Eu tenho várias, mas eu não tenho uma assim. Você não tem essa? Olha! É Nossa Senhora que coisa grávida. Mais linda! Gente, você consegue ler? Deixa eu ver. Daqui. Que imagem mais linda, obrigada. É Nossa Senhora grávida. Olha! E olha que lindo, olha só. Que demonstra todo você, né? Verdade. Toda a sua maternidade, o seu cuidado, o seu carinho, né? E às vezes as pessoas falam assim, eu não vou cuidar do marido. Não, mas você teve carinho por ele.
Como você teve carinho pelos seus filhos. A gente tem que cuidar, né? Tem que cuidar não só dos maridos, e que todo mundo que precisar. E que Deus presenteou você com 3 filhos lindos, né? Verdade. E hoje a família aumentou até, né? O Fabrício tem uma filha, né? Vitor e Bruno, enteados dele, que é da família. Então, a sua família... São os irmãos da Luana. E é isso mesmo. E aí só aumentou a sua família. Só aumentou. E eu sempre quis a família grande. Sempre. E você voltou para sua casa? Voltei para minha casa. Voltei para minha casa. Minha casa é espaçosa. Cabem muitos. Cabem muitos. E é isso que você tem. Você precisa, assim, ser sempre... E você espalha a felicidade por onde passa. Obrigada. Né? Você passa essa felicidade, não é nenhuma coisa assim de momentâneo. Não, você passa isso, né? Você passa essa felicidade, passa essa serenidade. E eu sou muito feliz por conhecer você e acompanhar você, mesmo à distância. Estou sempre ali olhando e vendo o seu caminho. Estou muito feliz por você. Por você muito estar feliz. Obrigada, Thaís. Já vão o quê? Uns 20 anos, né? Por aí. Nossa, e a gente se conhece. Você tem 22 anos de Lollipop? Mas sei. Porque foram todos os anos. O Lollipop ganhou todos os prêmios. Todos os prêmios. E meus meninos, as festas foram todas lá. Gente, que delícia. E gente, aí, tá vendo fiquei como a vida lá. tá Olha só. tão rápido. Meu mais velho está com 15. Nossa, olha quanto isso. tempo. É muito tempo já. E as pessoas, às vezes, ficam... assim, perdendo tempo com tanta bobeira, né? E a vida tá tão corrida. E assim, a gente precisa valorizar o hoje, né? Pequenas exatamente. Coisas, né? São pequenas coisas que a gente precisa valorizar. E é tão pouco pra gente fazer e a gente fica querendo demais. É tão simples e a gente complica. Né? Mas fico muito feliz. E recebo sempre muitas pessoas lá da São Camilo aqui para entrevistar. É uma delícia. Eu conheço um monte de gente lá. Porque tanto São Camilo e Santa Rita, não é? Que a gente traz? Tem um monte de... Porque a gente se identifica, né? Tem as histórias, as mães que oram estão lá. E aí vão... Mãe dos sacerdotes também começou lá. Então aí vai estar todo mundo em casa aqui. Que lindo, que bom. E se tiver ideias também para sugerir, fala com a gente. Com certeza. Falo sim. Obrigada, tá? Obrigada Sucesso e felicidade para você. Obrigada. Beijo para os meninos, para os seus meninos. Obrigada. Eu te espero no próximo episódio. Até lá.